Meus prezados e queridos ouvintes, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Eu quero aqui fazer uma rápida pregação, uma rápida explanação sobre um dos milagres emocionantes de Jesus Cristo, o filho da viúva de Naim. E essa história se encontra no livro de Lucas, no capítulo 7, versículos 11 ao 17. E diz assim: pouco depois, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim. Iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e lhes disse: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disto por toda a Judeia e por toda a região circunvizinha. Este milagre da viúva de Naim nos mostra uma dura realidade das mulheres que perdem seus maridos e, posteriormente, seus filhos. Veja bem, na atual sociedade em que vivemos, em que a mulher ocupa um espaço de destaque, um lugar de destaque na nossa sociedade, já é difícil uma mulher ficar viúva, ela já é discriminada, às vezes censurada por pequenos atos. Imagine naquela época, isso há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Imagine uma mulher viúva, tendo perdido seu marido, agora seu filho, porque naquela época, os fariseus, os religiosos da época, as pessoas achavam que quando a desgraça, os momentos ruins se abatiam sobre as pessoas, era porque elas estavam pagando por erros cometidos, por pecados cometidos. E naquele instante, todos ficaram cheios de medo, porque viram ali a ação do poder de Deus. Quando Jesus diz na Santa Palavra: todo o poder me foi dado no céu e na terra, ele estava ali exatamente executando este poder lhes dado pelo Pai, dizendo: jovem, te digo, levanta-te. Jovem, te digo, acorda e tem vida. Assim como ele fez com a filha de Jairo, assim como ele fez com Lázaro, Jesus fez ali também com o filho da viúva de Naim. É interessante que em meio aos sofrimentos e às lágrimas, a gente vê o sofrimento de Jesus, e ele se compadeceu dela, é o que diz a palavra. O encontro de Jesus com a viúva na cidade de Naim é descrito em apenas 6 versos no Evangelho de Lucas. Um milagre sobre ressurreição, cujo objetivo principal é demonstrar o poder de Jesus sobre a morte. Por muitas vezes, já passei a olhar por esses versos, me alegrando pela certeza de que somente Jesus tem todo o poder e autoridade para trazer de volta à vida quem quer que seja. Assim ele deseja. Jesus fala, e o jovem rapaz se levanta do caixão, a multidão entoa glórias a Deus. Se alguém saiu correndo, ninguém sabe, mas a verdade é que houve um susto na hora, mas um susto seguido de uma grande alegria, porque naquele instante, a caravana da morte, a caravana do ponto final, se encontrava com a caravana da vida, liderada por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Imagine aquela cena, imagine aquele momento da ressurreição do filho da viúva de Naim. Coloque-se ali, naquela pequena cidade. Com certeza, aquela mulher que morava naquela cidade era uma pessoa de destaque. Mas todos ali, a Bíblia diz que todos estavam com ela. Ela devia ser uma pessoa amada e querida por todos, que conhecia o seu sofrimento por ter perdido o seu marido e ter perdido também o seu filho, e todos estavam com ela. Mas quando iam saindo da cidade, se dirigiam ao cemitério, e ali naquela sepultura iriam colocar o seu filho, todos voltariam para suas casas, e somente aquela mulher estaria sozinha, sem o provedor de sua casa. Já havia perdido seu marido, agora perdera seu filho. Imagina a tristeza que haveria na vida daquela mulher se ela não tivesse se encontrado com Jesus Cristo naquela ocasião. Se Jesus não estivesse presente naquela ocasião. Além da ressurreição do filho da viúva, tem outros aspectos dessa passagem que eu gostaria de enfatizar aqui. Detalhes que não foram ditos e que intrigam aqueles que estudam a palavra de Deus, sedentos por conhecer mais sobre o agir de Deus em suas vidas. Por exemplo, em que momento da narrativa podemos ver a viúva orando a Jesus, pedindo para seu filho ser ressuscitado? Em nenhum. Ela chorava. Ela chorava. E ela estava acompanhada de grande multidão. Naim
Era uma pequena cidade que existe ainda nos dias atuais, no sopé do Monte Tabor, e não cresceu muito. Seu nome significa graciosa, bela, charmosa. A cidade era pequena, mas estava praticamente em peso naquele cortejo fúnebre, se solidarizando com aquela viúva que não orou a Deus, não pediu a ação dele, mas Deus escutou a voz de suas lágrimas. Deus escutou a voz das lágrimas daquela mulher, pobre e abandonada, que naquele instante ia pensando: como será a minha vida daqui para frente? No Salmo 56, 8 diz assim: tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Você conhece algum outro Deus que conta lágrimas, que decifra a linguagem do choro? Eu não conheço. Eu nunca ouvi falar, mas Jesus é o que passa a mão em nosso rosto e enxuga amorosamente as nossas lágrimas. A viúva de Naim estava se aproximando da sepultura e sua dor iria aumentar a cada passo que ela dava. Mas pelo caminho havia Jesus. Jesus para mudar as situações, Jesus para devolver a vida, Jesus para restituir os sonhos, Jesus para transformar pessoas. O Evangelho nos confirma que sim, porque Jesus veio para salvar mães que choram por seus filhos. Deus ouve filhos que choram. Deus também ouve maridos, esposas que choram. Deus ouve, mas Ele não ouve apenas. Ele lê a linguagem das lágrimas, das palavras que não cabem nos lábios. Você lembra do choro de Ismael? Uma criança chorando no deserto porque estava com sede. Havia acabado a água que sua mãe Agar carregava enquanto fugia desesperada. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, provavelmente 100 metros, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. Assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhes pela mão, porque dele farei uma grande nação. Está em Gênesis 15 a 18. A mãe também chorava, mas foi o choro do bebê que Deus ouviu, a oração dele. Crianças oram através do choro, porque ainda não sabem usar as palavras. As lágrimas são a linguagem da angústia, do clamor. Não desprezemos o choro das crianças. Outra lição é de que até mesmo as lágrimas têm que ter linguagem agradável a Deus. Por que choramos? Agar não chora com Ismael em seus braços. Ela chora antecipadamente pela morte do filho. O menino chora porque não quer morrer, porque quer colo, porque quer água para beber. E Deus ouve a voz do seu choro, enxuga suas lágrimas, salva-lhes a vida e o transforma numa grande nação. Em Mateus 5,4 está escrito: não choremos sem esperança ou consolo, porque Deus vê cada lágrima. Lê a linguagem delas, assim como Ele devolveu a vida ao filho da viúva de Naim, que já havia perdido o marido, e a alegria. Ele pode devolver a vida a você que me ouve agora. Ele pode restituir seus sonhos. Ele pode erguer você do pó e te fazer um vencedor, uma vencedora, te fazer uma pessoa forte e corajosa. Só para concluir as minhas palavras, quero citar também o exemplo de Maria Madalena, que chorava à entrada do sepulcro de Jesus, se achando sozinha e abandonada. Jesus aparece para ela e pergunta: mulher, por que choras? E ela responde: levaram meu Senhor, não sei onde o puseram. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus estava com ela, mas ela não via, porque o tinha como morto. Mas ele estava vivo e estava perto, e mostrou a ela o poder da sua ressurreição. É isso que Deus te mostra hoje nessa palavra. Na história da viúva de Naim, as suas lágrimas são ouvidas por Deus. O seu choro nas madrugadas são decifrados por Deus. Deus escuta o seu clamor e irá agir em sua vida. Deus irá restituir seus sonhos e dar a você o direito de sorrir novamente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz a palavra de Deus. Que esse Deus de poder e bondade infinita ilumine seus passos e caminhos, seja a luz de sua vida e te faça muito feliz. Fiquem todos na paz do Senhor e na certeza de que Deus ouve a voz das nossas lágrimas.